Então, cadê? Eu tenho uma história até de Pernambuco aqui. Boa Professor, tarde, Boa tarde, professor. Boa Tudo tarde. bem? boa tarde, tudo professor. bom? Nono ano A e B, É, Ô, no, minha no, 7 de junho, nós nono estamos ano, no mês de próximo São ano do ensino João, médio. É só bater assim, ó. é tempo de comer pamonha, canjica, pensar que a gente já tá em junho. Já é exatamente, no final metade, do ano, viu, queridos? quase Daqui metade do a ano. pouco, Tomem cuidado. Caraca, Pessoal, me hoje é conta, dia da liberdade de imprensa. Como é que é? Hoje é dia da liberdade de imprensa. Eita. entendi nada. Todo dia a dia. Liberdade de imprensa fala sobre a questão da liberdade dos jornalistas, né? Aqueles profissionais que trazem a informação. Em alguns países, essa liberdade ela não é respeitada, digamos assim. Oi, Raika. Não? Muito obrigada por ter Ó, mais ou menos dado assim. pra mim. Mas então, caso eu saia, é porque minha internet tá horrível hoje. Só consegui Tá, entrar em uma aula só. tudo E bem. mesmo é Sem isso. problema. Vou desligar essa luz aqui. Bom, o Brasil, pessoal, ele não está muito bem no ranking de liberdade de imprensa, não, tá? Esse ranking ele é feito anualmente. O Brasil hoje ocupa a posição de 111, tá? Nós somos o oitavo pior das Américas. Nós estamos à frente apenas de Eu Cuba, gosto Honduras, daqui. Venezuela, México, Colômbia, Nicarágua e Guatemala. Eu volto. Ok? Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui Eu já um volto. mapa. Tá? Um mapa da... Cadê o mapa? Tá aqui. Um mapa do ranking eu acho que travou. Professor, a minha internet travou agora. Professor, eu acho que se a gente votar presencial, eu acho que eu não vou ter vontade de falar com ninguém. E provavelmente a gente nem vai votar, e graças a Deus. Porque aí eu vou estar no primeiro ano, vou para outra escola e não vou encontrar vocês. eu também, amém. Meu Deus, que ódio no coração. Mas não por vocês da minha sala. É Assim, verdade. não por as pessoas que eu falo hoje, tipo Ana, Cecília, Cauana, Vitória, o povo legal daqui, por as outras pessoas que são completamente suportáveis e héteros tops. Stonks! O professor não Heterotop. vai entender. Desculpa, professor. Você não Mas é gosta um de pouco héteros tops, irritante. Clara? Héteros tops são meio agoniantes e sufocantes. O professor olhando sem entender nada. Professor. Você não gosta dos mandrakes, Clara? Eu respeito eles e não usou o estilo deles, mas assim, não sei. Os celtas, os grandes Eu celtas. não seria mandraca, é isso. Maicon, que bonito. Fala aí, Maicon. Gente, porque o professor tá Fala em o quê? silêncio. Eu acho que ele travou. Será que ele apertou Alt F4? Epa! Ratinho! Oxe, o professor saiu, gente. Não, saiu não. Eu acho que ele travou. Professor! Ou ele só Tu tá não viu querendo dar não um a susto cara na dele? Oi, estão me ouvindo agora? Sim, Tá aí eu vendo? falei. Sim. Deu uma travada geral aqui, eu fiquei sem som e sem imagem. Mas agora estou de volta. Pessoal, vê quando aparecer esse mapa aí para vocês, por favor, me avisem. Ok, quando aparecer. Tá, Apareceu. Ok, esse é o mapa mundo, mas ele está aqui de acordo com o ranking de liberdade de imprensa, tá? O branco são os países que têm mais liberdade de imprensa, tá? E o preto é os países que têm menos liberdade de imprensa, certo? E o vermelho? Então vejam bem. Oi? E o E o vermelho? vermelho? Gente, O vermelho é o vocês segundo vão pior. na base do que mais claro é mais liberdade.
e mais escuro Isso, Uhum. é menos isso. liberdade. Então, vermelho é o segundo pior, que é onde está o Brasil, infelizmente, no momento, tá? Por isso que eu queria saber. Por que, professor? Ele não tem liberdade. Então, nos últimos anos, a imprensa ela tem sofrido há muitos ataques, tá? Ataques de Só onde? pelo fato. Oi? Ataques de onde? De vários lugares diferentes, de vários setores diferentes. Quando Eu você. vou parar para pensar. Os repórteres, os jornalistas nos últimos anos têm sofrido alguns ataques verbais e até físicos no Brasil, tá? Notem que de preto você vai ter países que têm problemas com democracia, por exemplo, aqui ó, a Coreia do Norte, a China, Cuba, Egito, tá? O professor, Oi. acredita. Não, é melhor se eu terminar logo, que depois eu falo. É só uma dúvida minha. Só depois. São poucos países que está branco, Nova Zelândia aqui na Oceania, na Europa, lá no norte da Europa, né, Noruega, Suécia, Finlândia, Portugal, né, alguns países em amarelo, né, e o amarelo mais escuro, mas uma boa parte aí no vermelho, nós infelizmente estamos nessa parte do vermelho. Pode falar, Igor. Mas não é desse assunto, entendeu? Apresenta aquele mapa lá. Colocar o mapa? Aham. Peraí. Foi. Peraí que não tá aparecendo, não. Pronto, agora sim, obrigado. Olha que o que eu nunca tinha percebido era que, tipo, não é desse assunto. É que, tipo, Brasil, aí, tipo, indo mais pra cá era Venezuela. Desculpa. Eu fui besta agora. Pode continuar. Eu fui aleatório. O que, Igor, que tu falou? É o que, quê? tipo, tem o Brasil. Não, deixa. É pergunta besta. Vai, pode continuar, professor. Sua Não atividade existe pergunta besta. Fale. é que, tipo, mais ou menos assim, o Brasil é aqui, onde tá o seu cursor. Brasil. Aí, Certo. tipo, depois de passar dessa linha aqui é Venezuela. Eu não sabia disso, porque a Venezuela é Aqui em quase cima, Venezuela, o exato. Brasil. Faz Entendeu? fronteira aqui com Roraima, é por isso que muitos venezuelanos vão para Boa Vista, capital de Roraima. E também com aqui a Amazônia. Ok? Do lado da Venezuela você tem a Colômbia. Por aí vai. Eu até tava usando lá o Google Maps, aí eu tinha passado, eu fui para Uruguai. O Uruguai é lá embaixo, faz fronteira já com o Rio Grande do Sul. É. Bom, quando aparecer aí, me digam. Segunda Guerra Mundial. Eu pensei que a gente ia estudar aquilo lá que você apresentou, mas. Qual? Gente, Totalitarismo? tá conversando aí no chat, tá atrapalhando. Peraí, o senhor tá começando a gravar? Já começou, olha. Eu não tinha nem Já. percebido. O professor falando sobre Segunda Guerra Mundial. História nono ano. Bom, vamos lá. Pessoal, nós falamos já sobre Primeira Guerra. Nós vimos como terminou a Primeira Guerra de forma humilhante para a Alemanha. Aí nós falamos sobre o período entre guerras, que teve aí um período de grande crescimento econômico para os Estados Unidos, até porque foram o país que mais lucrou com a Primeira Guerra Mundial, porque vendeu muita coisa para os países da guerra, e mesmo quando entrou na guerra, não teve o seu território destruído, porque a guerra não foi na América, a guerra foi na Europa, né? E aí nós vimos que no final da década de 20, 1929, você vai ter ali vai começar um período de dificuldades, porque houve a quebra da Bolsa de Nova York, não é isso? Até aí Sim. tudo bem? Bom, essa quebra da Bolsa de Nova York vai gerar aí uma crise econômica, e aí os Estados Unidos, que ajudavam financeiramente os países da Europa, né, tanto França, Inglaterra, quanto a Alemanha, né, que foram rivais na Primeira Guerra Mundial,
Quando acontece a crise nos Estados Unidos, eles param de mandar dinheiro e aí você vai ter também a crise na Europa. Esta crise na Europa vai ajudar aí a levar ao poder, a fortalecer governos totalitários na Itália, né, com Benito Mussolini, e na Alemanha com Adolf Hitler. Tá ok? Tudo certo até aí? Professor, eu tenho uma Oi. pergunta. Pois não. Jesus, o celular travou, eu quase não consegui abrir o microfone. Então, Jesus é um pouco antes. tá ok? Diga. Os câmeras das guerras lá ganhavam bem? Ou eles eram forçados também a estar lá? As câmeras? Aham, que fotografavam os povos mortos, as guerras. Ah, tá, os jornalistas? Sim. Não, Cecília, não erram bem, não. E tem a questão do perigo que é, né? Isso aí que nós chamamos de jornalismo de guerra, né? Repórteres de guerra. São jornalistas que vão cobrir aí zonas de guerra, né? Claro, eles vão ganhar um pouco mais que um jornalista que não sai do seu país, né? Que não está tendo guerra, para poder cobrir aí uma guerra. Mas a possibilidade de morrer é grande. Oi. Misericórdia, a possibilidade de morrer é grande. Como é o nome? O senhor já explicou o que causou a Segunda Guerra Mundial? Sim. Já? Nossa, eu sou tão... Professor? Não, veja bem, eu comecei a explicar, tá? Foi a questão lá do mal, da forma como terminou a Primeira Guerra Mundial, que não foi legal para a Alemanha, tá? Coloquei um outro elemento que foi a crise gerada pela quebra da Bolsa em Nova York, tá? O fortalecimento de regimes totalitários na Europa, né? Com a Alemanha nazista e a Itália fascista. Aí hoje nós vamos falar para concluir esse início de guerra aí, tá? Só terminando a questão de Cecília, alguns países estão em guerra hoje, por exemplo, ali na região da faixa de Gaza, né, onde teve bombardeio nas últimas semanas, né, entre Israel e Palestina, aquela região ali é cheia de jornalistas que estão cobrindo esse conflito há anos. Eles brigam lá há décadas, há séculos, tá? Então, e até a gente recebe informação por causa deles, né? Isso, exato. Então, claro, eles vão ganhar um pouco mais, até porque não estão no seu país e porque também é uma área extremamente perigosa. Eles podem morrer também, porque naqueles bombardeios, uma hora pode cair uma bomba no lugar errado, né? E aí sobrar para a jornalista também. Ok? Vamos lá. Igor, você ia falar, não? Esse negócio aí desses bombardeios aonde? Na região, lá em Israel, Palestina, faixa de Gaza. Teve um vídeo aqui, se eu não me engano, que depois eu mostro, que aconteceu mesmo, os caras eles estavam gravando, e do nada começou uma sirene. Do nada começou uma sirene tocar e todo mundo correndo para um abrigo antibomba. Nesses países que tem guerra, eles já sabem, né? Eles espalham sirenes pela cidade, e quando essas sirenes tocam, a população já sabe que provavelmente vai ter um bombardeio aí, e as pessoas precisam se abrigar no subterrâneo, geralmente. Tá? Inclusive, nesse confronto agora entre Israel e Palestina, derrubaram um prédio da imprensa. Tá? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar na internet aí, a imagem do prédio sendo bombardeado, né? Eles foram avisados antes que ia cair, né? Que iam bombardear o prédio, mas teve aí esse problema. Essa imagem que vocês estão vendo aí, pessoal, na apresentação, é justamente dos soldados chegando na Normandia, é o que nós chamamos de dia D. Eu vou voltar a falar nisso quando terminar este assunto, que não será hoje, tá? Mas o dia D marca aí o início do fim da guerra,
tá? Para o lado ocidental, ok? O início do fim da guerra. Por que o início do fim da guerra? Porque é um momento em que houve um esforço, né, entre soldados americanos. Você vê que aqui no lado direito da imagem tem um navio, ó, tá US, tá? United States, ok? Então, são americanos chegando na praia, lá na região da França, lá no litoral francês, para combater o exército nazista, ok? Então, essa é uma imagem muito emblemática para a Segunda Guerra Mundial. Eu achei mais ou menos aqui uma coisa sobre esse negócio de Israel, do bombardeio, mas depois eu mostro. Só no final. Ok. Bom, Alemanha, Itália e Alemanha. 1939 é o ano que começa a Segunda Guerra Mundial. Grande parte do mundo estaria novamente envolvida em uma guerra, mas a política expansionista de alguns países era bem anterior a esta data. A guerra começou em 39, mas anos antes você já vai ter uma escalada que vai chegar ao conflito. É a mesma coisa que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Lembram que a guerra começou em 1914, mas nos anos que antecederam a guerra, você vai ter todo mundo se armando. Como é que chamava isso? Paz Armada. armada, né? Não estava em guerra, mas estava todo mundo enchendo os bolsinhos de bala, ok? Vamos Bora lá. ser armado. Na Itália, governo fascista de Benito Mussolini, nós vimos isso quando falamos de totalitarismo. Ele implantou um programa de modernização para conquistar novos territórios, começando pela África. Mais uma vez, a África sofre, viu? Na Alemanha, o nazista Hitler, Adolf Hitler, passou a desafiar as proibições do Tratado de Versalhes. Nós falamos sobre esse Tratado de Versalhes. A Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes ao final da Primeira Guerra Mundial, e nesse tratado tinha algumas cláusulas que foram consideradas humilhantes para a Alemanha. Por exemplo, eles foram considerados culpados, responsáveis pelo conflito, pela Primeira Guerra Mundial, e tiveram que pagar uma elevada quantia em dinheiro e em metais, né, para os países vencedores, França e Inglaterra. Eles tiveram que limitar o seu exército a 100 mil homens, o que é pouco, que era pouco para a época, ok? Não podiam trabalhar, não podiam fazer indústrias tinha um limite para a indústria bélica também. Então, tem várias coisas no Tratado de Versalhes que vão ser descumpridas a partir do momento que Hitler chega ao poder, tá? Então, ele começa a desafiar as proibições, ou seja, ele desrespeita essas proibições e se prepara para uma expansão territorial. Ele vai ampliar a indústria bélica alemã, que eu falei que era proibido, né? E o efetivo militar, que eu falei que era proibido. Ele não podia aumentar em mais de 100 mil homens o efetivo militar e não podia aumentar a sua capacidade de produzir armamentos militares, ok? E o Hitler quer saber? Não, ele vai aumentar, ele não está nem aí. Bom, em 1935, Hitler rompeu o Tratado de Versalhes e retirou o país da Liga das Nações. Vejam bem, pessoal, a guerra começou em 1939, tá? A guerra começou em 1939. Quando é 1935, 4 anos antes, o Hitler já está dando sinais que vai para a guerra. Esse homem é suicida. Ok? Bom, 35... Quem é suicida? Hitler. Meu Deus, gente, vocês ainda precisam que esse homem já é suicida. Ele já mandou matar? Imagine. Ô, gente, eu acuso Hitler de tudo. Hitler é tudo de ruim. Ele é reencarnação. Desculpa, gente, mas eu vou dizer baixo. Hitler é reencarnação do diabo. Vou dizer. Pode continuar, professor. Ana Vitória falou uma coisa interessante aqui. O padre que salvou ele se arrependeu até hoje. Ela está citando aqui uma situação na Primeira Guerra, tá? O Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial. Não é isso, Ana Vitória? Melhor a Rainha Elizabeth sentada. Quando ele era novo, professor, quando ele tinha acho que 4 anos, ou era 6, sei lá, ele estava morrendo afogado, aí o padre foi e salvou ele. Você fez a questão da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, ele lutou na Primeira Guerra, saiu ferido, mas escapou. Vamos lá. Cadê?
Bom, 36, Itália e Alemanha formaram o eixo Roma-Berlim. Roma, capital da Itália, né? Berlim, capital da Alemanha. Ou seja, 35, o Hitler rompe o Tratado de Versalhes. Em 36, ele faz uma aliança com a Itália, que já era fascista. Sabe o que Ou ele é? seja, estavam... Oi? Sabe o que esse Hitler é? Ele é um fascista. Deve ser preso ainda. É um Ó, fascista. então, pessoal, Não, estão aí colocados na mesa todos os ingredientes que vão levar a uma segunda guerra. E por que a França e a Alemanha e a Inglaterra não procuraram confrontar o Hitler já em 35 ou já em 36? Nós vamos entender por quê. Só para lembrar, fascismo e nazismo, pessoal. O que é o fascismo? Ideologia política ultranacionalista e autoritária caracterizada pelo poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte controle da sociedade e da economia. Esse forte controle da sociedade aqui, ele tá incluso aqui o controle da imprensa, por exemplo. Então, em um estado fascista, aqueles países do mapa lá, o país que tem um regime fascista vigente, ele estaria com a cor preta no mapa. Aquele mapa que eu mostrei para vocês no início da aula. Uhum. Certo? Bom, o nazismo... nome daquele, se a gente não vê, misericórdia. A gente vai. Imagina se o Brasil ficar assim, professor. Ideologia política de ultradireita, o nazismo, caracterizada pelo extremismo nacionalista. Notem que é a mesma ideia, mesmo viés político, tá? No fascismo, ultranacionalismo, política ultranacionalista, e no nazismo, extremismo nacionalista, tá? Repressão da oposição, mesma coisa, por via da força, forte controle da sociedade, ou seja, da imprensa também, e da economia. E a ideia, lá no nazismo, tinha mais essa questão, né? A ideia da supremacia racial. Eles acreditavam que a raça ariana era superior às outras. Como assim, raça ariana? Os nazistas acreditavam que eles eram descendentes da raça ariana, que é um povo que veio da Ásia, mais ou menos da parte central da Ásia. Entendi. Obrigado, professor. E aí, essa raça ariana seria superior às outras raças, e por isso ela deveria dominar todo mundo. Hein, professor? Acho que eles estão querendo ser a última bolacha do pacote. Esse é o tipo de pessoa, professor. Porque, ó isso. O Japão saiu por cima, viu? O Japão, ele vai entrar nessa conversa também, ao lado da Alemanha e da Itália, ok? Por quê? O Japão, ele saiu da Primeira Guerra como a maior potência militar do Extremo Oriente. Vocês imaginam hoje o Japão indo para uma guerra? Não. Não. Hoje não. O Japão, ele é um país desenvolvido, tem muita tecnologia, né? Exporta tecnologia para o mundo inteiro. Nós temos, inclusive, carros japoneses no Brasil. Vocês sabem quais são? O que, professor? O senhor pode repetir? Nós temos montadoras de veículos japonesas no Brasil. De carro e de moto, inclusive. Eu não faço a mínima ideia. Olha, a Honda, que produz carro e produz moto, é japonesa. A Yamaha é japonesa, que produz moto. A Toyota, que produz carro, é japonesa. A Nissan, que produz carro, é japonesa. Os mais famosos, né, professor? Exato. Os mais famosos. Então, o Japão, ele hoje exporta tecnologia, né? Mas no início do século, Kawasaki também, verdade, Caio. Kawasaki também tem japonesa. um grande vínculo econômico de exportação de produtos de todos os países. Isso. Então, no início do século passado, o Japão, ele era uma potência imperialista, ele queria aumentar o seu território, ele queria dominar geral, ok? Inclusive, no início do século XX, o Japão entra numa guerra com a Rússia e ele vence a guerra contra a Rússia. Para vocês verem como que era forte,
né? Hoje ninguém imagina o Japão entrando numa guerra, e pior, entrar numa guerra e vencer a Rússia. Aham. Como as coisas mudam. Sim. Bom, mas aconteceu isso no início do século XX. Ó, os primeiros marcos da expansão japonesa foram a invasão da província chinesa da Manchúria, 1931, e o avanço sobre o território chinês até Xangai. Vou mostrar um mapa sobre isso já já. Os expansionismos nazifascista, né, Alemanha e Itália, e do Japão aproximaram os governos dos três países. Então, aqui está feita uma aliança, pessoal. Alemanha, Itália e Japão. Ok? Agora vamos só ver o mapa aqui, ó. Tá aqui o Japão, ou o território japonês como um todo, Eles e a formaram Manchúria. uma aliança, eles estão tão longe. Exato. Mas, no caso, para Hitler, vai ser importante essa aliança, porque o Japão acaba que vai combater os Estados Unidos. Então, abre para os Estados Unidos duas frentes de batalha. Uma na Europa e uma próxima ao continente, próxima ao território deles. Tá? Vou falar na próxima aula sobre Pearl Harbor. Já ouviram falar de Pearl Harbor? Tem até um Do que filme, Pearl Harbor. O Wesley Nunca ouviu que tá falar? vendo filme de guerra. Oi? O Wesley que gosta de filme de guerra. Cadê o Wesley, hein? Boa pergunta. Boa lembrança. Ele Sei. deve ter saído ou ele tá sem internet. Mas ele Ó, Pearl Harbor é um filme, não sei se vocês conhecem Ben Affleck, né? Um galã americano aí. Ele é a estrela desse filme, Pearl Harbor. É um filme que retrata o ataque a uma base americana chamada Pearl Harbor, que fica no Havaí, que é território americano, tá? É por causa desse ataque que os Estados Unidos entram, de fato, né, com soldados na guerra. Bom, falando aqui sobre o Japão, nós temos aqui Igor Alves. Quem é? Não vou aceitar, não tá nem na hora, mas eu vou negar. Da sua. Não sei. Tudo errado. Vamos. Aqui onde eu tô com o mouse, ó, Manchúria, isso aqui é China, tá? E foi um território que foi dominado aí pelo Japão. Aqui, ó, Coreia. Tá vendo? A Coreia fazia parte do território japonês. Ok? Já os japoneses dominaram a Coreia. Depois da Segunda Guerra, a Coreia acaba conseguindo a sua independência, né? Brigam entre si e acaba separando as Coreias, que já foi junto também a Coreia, tá? Vamos lá. Bom, preparação para a guerra. 1938, as forças alemãs ocuparam a Áustria, anunciando o Anschluss, ou seja, a anexação da Áustria à Alemanha. Notem que ainda é uma questão muito de território, né? Eles querem voltar a ter os territórios que eles tinham antes da Primeira Guerra Mundial. O próximo passo do governo da Alemanha nazista foi mobilizar tropas para a fronteira com a Tchecoslováquia, com a intenção de anexar os Sudetos. É uma região do território tcheco, habitada por maioria alemã. Nós vamos ver mapa, tá? Tudo que eu estou falando aqui, eu vou mostrar o mapa já para vocês. A ameaça contra a Tchecoslováquia levou os governos da Alemanha, da Itália, da França, da Grã-Bretanha, a se reunir na Conferência de Munique, em 1938. E, a partir desse encontro, ficou acordado aí que a Alemanha iria anexar os Sudetos. Ou seja, França e Inglaterra cederam para a Alemanha, tentando ainda evitar a guerra. Claro que isso não vai dar certo, né, pessoal? O Hitler queria mais, queria muito mais. Ó, aqui está o mapa da Europa, tá? Em 1938. Germany aqui, ó, Alemanha, certo? Ele vai anexar a Áustria, que está aqui embaixo. E os Sudetos são partes aqui do território da República Tcheca, tá? Ele vai anexar algumas partes desse território, de acordo com o Tratado de Munique, tá? Conferência de Munique, 38. E logo depois ele vai começar. Professor, Oi.
Desculpa estar lhe atrapalhando, mas Igor acabou de mandar mensagem pra mim, dizendo que o notebook dele não está pegando e tá pedindo pro senhor aceitar ele. Que ele vai tentar entrar por Ai, outro coisa. tá, tá. Então, avise, né? O nome tudo errado, Alves com I, aqui, ó, Igor Santos com M. Aí eu penso que é hacker. Eu vou Igor, avisar pra ele que. ele entrou agora, não? Igor, Entrou? Não, entrou não, eu professor. acertei. Aqui, tem o Igor Santos aqui, é isso aqui? Igor Santos, Obrigado. É que o meu notebook aqui deu uma travada aqui. Aí eu vou tentar reiniciar ele aqui. Obrigado. Pode continuar. Meu obrigado, Igor. Obrigado. Obrigado, Milena. Muito obrigado. De nada. pessoal, ó, vamos terminar com essa imagem aqui, ó. Aí na próxima aula termina esse assunto. Expansionismo nazista até 39. Tá aqui, a Alemanha, países dos Sudetos, tá? Que é a República Tcheca. Ele anexou a Áustria aqui embaixo e ele anexou uma parte da Polônia. Ah, por que ele não anexou a Polônia inteira? Vou explicar na próxima aula. Ok? Professor, por que tem duas Alemanhas? Não são duas alemães, aqui faz parte do território, porque não está unido. Tá? Mas faz parte desse território aqui também. Isso acontece hoje, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm duas partes do território que não estão junto dos Estados Unidos. Sabia disso? Nossa, não, Caramba, eu não não sabia sabia não, que professor. existia essa separação em alguns países, não sabia. Que não Eu havia também não sabia, não. conexão em alguns países. Eu tô notando com Letícia, tá vendo aí? Eu errando o nome. Hoje não está Professor, assim mais, não, no desculpe. caso da Alemanha, tá, pessoal? Professor, No caso da Alemanha não está assim mais, mas no caso dos Estados Unidos está assim. Ok? professor, Agora, tá desculpa estar vendo? Oi. atrapalhando novamente. Eu vou ter que sair para ir no supermercado agora. Sim, senhora. Peraí que eu vou Aí, compartilhar aqui colocar o vídeo da Alemanha. presente em mim, tá? Como é? Professor, Oi. é sério que o senhor pensou que Igor era hack com o nome de Milena? E o senhor aceitou o nome de Milena? Com o quê? Não, ele tentou entrar, ó, tá aqui Igor Santos com M, estão vendo Igor Santos com M? Aonde que Igor Santos é com M? Aí antes ele tentou entrar com Igor Alves com I. Aí você é hacker, não vou deixar entrar não. Ai, meu Deus. Alves. Professor, continuando. Eu vou ter que sair para ir no supermercado, tá? É Peraí que eu tô Milena, né? entrando. Ah, tá vendo? Olha como fica o notebook. Tá, O tudo bem. notebook Tudo fica bem. saindo. Ah, Eu fico com uma raiva disso, viu? pessoal. Peraí. Não mudando. Meu computador tá tão lento hoje que eu estou tentando mostrar um negócio. Bom, acho que não vou conseguir não. Na próxima aula eu explico essa questão do mapa que eu falei. E aqui nesse negócio de celular, menino, por isso que eu só gosto. Vou parar a apresentação. Voltou aqui o negócio do meu. Aqui.